Seja muito bem-vindo a este espaço criado para ti que queres estudar, expandir, evoluir em saúde natural e nutrição quântica. Hoje, no 5º episódio, Palavras Nutritivas, by NutriQuântica, eu, Camila Cardoso, vou desvendar de uma vez por todas quais são os melhores alimentos para consumirmos em casa. Desvendar como ler rótulos e embalagens, se estamos a levar veneno ou de facto saúde para dentro da nossa casa. Vem comigo para a gente fazer essa viagem fantástica, onde eu vou contar-te tudo o que é essencial saber para estarmos no melhor na nossa saúde. Fica até o fim, vão ter receitas e dicas para fazer uma transição para uma vida com mais alimentação viva, de uma maneira calma, tranquila. Lembra-te que é mais importante incluir do que excluir. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem clara é que toda a legislação, todo o processo de votação de leis, de escolhas, de abertura, de autoridade, é uma manobra que, infelizmente, o foco não é a nossa saúde, tá? É o lucro, é vender bastante alimentos e acreditem, existe um processo muito triste que é quanto mais estivermos com medo, inseguros, ansiosos, maior vai ser o lucro de uma minoria que infelizmente ainda governa e define como é que as coisas se apresentam no nosso dia a dia. Toda essa manobra para os rótulos é ética, é clara, é transparente, há um cuidado em colocar a descrição de tudo que está ali dentro, mas não há campanhas para entender os números, os nomes estranhos. Dificilmente profissionais de saúde fazem, como eu tenho essa iniciativa aqui agora, um cuidado de informar, de educar, de transferir esse conhecimento que é de fundamental importância, principalmente para estarmos seres mais conscientes, mais lúcidos, tomarmos conta das nossas decisões e principalmente nos entendermos mais, estarmos mais integrados socialmente, mais humanos, como é o propósito nosso aqui na Terra, além de estarmos também mais intuitivos, mais criativos, mais coerentes. Eu acredito profundamente que o abuso e o aumento indiscriminado, sem leis, sem cuidados, sem alertas, sem atenções dos alimentos ultraprocessados e industrializados, nos distancia do nosso melhor, da nossa potencialidade, dos nossos dons. Faz com que a gente viva muito como o rato naquela roda, a seguir, a seguir, a seguir, e com poucas contestações, inseguros e tentando nos afugentar do nosso estresse numa caixa de bombom, numa Sands. Então, isso é importante ficar muito claro. A primeira coisa para desvendar os rótulos é tomar conhecimento que todo o processo de rotulagem, em uniformizar, em fornecer toda a informação de maneira específica, de maneira legal, infelizmente, leva a que nós possamos assumir como julgar e discernir quais são os melhores alimentos. Aprender a ler os rótulos é fundamental para ter uma saúde plena. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro. Tá? Então vamos já que é fundamental, mãos à obra. Eu sei que vocês estão bastante curiosos e vamos ver o que primeiro é essencial. Aprender a ler e a entender os rótulos. O básico. A nossa legislação obriga a colocar as calorias, as proteínas, as gorduras que às vezes têm nome de lipídios, hidratos de carbono ou carboidratos, teor de sal. Mas ele vai dividir as gorduras, vai ser obrigado a discriminar o que é saturado. O que é saturado? É aquela gordura
imagina que está de braço cruzado, está saturada, não dá a mão às nossas células, não interage dentro do corpo, não é útil. Está saturada, só atrapalha, não vai fazer bem-estar. E a gordura, que é mais benéfica, é a poli ou insaturada, que chega lá, tem a mão para dar, é útil, transporta as vitaminas, limpa o corpo, tá? Então ele vai constar no rótulo sempre a diferença do total de gorduras, quantas são saturadas. E dos açúcares, dos hidratos de carbono, quantos são açúcares simples, que são os mais nocivos, tá? Então o básico de entender no rótulo são as calorias, hidratos de carbono, proteínas, gorduras e sal. No entanto, queria deixar aqui um esclarecimento. A obrigatoriedade é dizer quanto desses ingredientes todos em 100 gramas. Eu vou pôr aqui, rapidinho, o modelo de um rótulo e queria comparar aqui. Do lado direito, vejam bem, em azul, no rótulo do lado direito, tamanho da porção, 220 gramas. Mas por baixo está os ingredientes a cada 100 gramas, ou seja, eu tô a comer muito mais, porque se uma porção é 220, a tabela tá por 100, eu tenho que dobrar isso tudo até mais um bocado. Só um exemplo, vejam as calorias, em 100 gramas é 61, mas se eu na hora de comer o alimento, a porção vai ter 220, eu tô a comer muito mais que 61 calorias. Então, analisar que o rótulo vai ter a diferença por 100 gramas e por porção. Eu tenho que buscar sempre, são os dados por porção, que é o que é a realidade que eu vou consumir, tá bem? Depois, no rótulo do lado esquerdo, vejam lá que interessante, tem lá, número 4, hidratos, açúcar. Dos hidratos de carbono são 10 gramas, dos quais açúcares, que são os mais negativos, tem 0,7. Então, não é um alimento que o açúcar aqui esteja a mais. Isso era uma forma de interpretar. No entanto, olha o teor de sal e sódio, né? Eu vou ter ali 55 gramas de sódio, ou então na tabela do outro lado, por porção, vejam lá, 23% da recomendação diária de sódio só nesse alimento. É muito interessante essa análise da tabela nutricional, tá? Então, ver o por porção e ver a diferença da gordura saturada para a gordura total e a diferença dos hidratos de carbono para os açúcares. Essa proporção é muito interessante. Inclusive, veja aqui, nesse exemplo, das 20 gramas que tem por 100, 14 é saturada, é bastante, tá? Mas quando eu vou comer, eu só vou comer 2,5, já não vai ter uma quantidade assim tão grande. Muito bem. Essa foi a primeira leitura básica de um rótulo. Agora nós vamos colocar aqui uma grande ferramenta, que é o descodificador de rótulos. O descodificador de rótulos é uma maneira rápida de aprender a ler os rótulos e saber essas diferenças, se é muito, se é pouco. Quem quiser pode me mandar uma mensagem, eu mando a imagem. Provavelmente nos próximos dias eu também vou estar disponibilizá-la nas redes sociais. Mas olha que interessante, já tem lá baixo, médio ou alto, é uma tabela que pode comparar o alimento que queres comprar e saber se está alto ou se está baixo dos ingredientes mais preocupantes, como o sal, os açúcares, a gordura saturada e o total de gordura. Então, por exemplo, se for alto, vai ter mais de 8 gramas de gordura, tá? Se for baixinho, é 1,5 ou menos, tá? Então, isso é muito interessante. Durante muito tempo, eu andei com um descodificador na minha carteira e ia investigando e analisando as coisas antes de comprar. Mas com o tempo, a gente acaba por decorar e há muitos supermercados que até usam essa diferença de cor até nas próprias rotulagens, mas isso, como não está em todos os alimentos, é sempre interessante aprender e ir comparando, tá?
Então, um descodificador de rótulos é uma tabela simples que te pode ajudar muito nesse início, quando vais transitar para a alimentação mais viva. Outra coisa muito interessante que eu quero ensinar, ainda dentro da leitura dos rótulos, é que quando a gente for ler ali ingredientes, o primeiro ingrediente é o que tem mais quantidade na fórmula. Ou seja, tá por ordem de quantidade. Quanto mais quantidade tem, mais está no início da descrição dos ingredientes. Então, um alimento que comece com açúcares ou farinha de trigo é sempre mais artificial e uma coisa que não é assim tão saudável. Além disso, quando há muitos ingredientes, quando você vê e passa de 5 ingredientes, é muito, mas muito industrializado. A gente vai conseguir perceber logo quando um alimento tem um excesso de ingredientes. É para criar uma situação de sabores e de conservação que imita características viciantes ou aliciantes e que incentivam demasiado sentidos manipulativos do nosso palato, dos nossos sabores, tá? Eu vou pôr aqui um exemplo, adivinhem que alimento que eu trouxe para mostrar para vocês. Então, olha lá. Olha, primeiro do lado direito, são bolachas, tá? Isso é bolacha Maria, ou no Brasil também conhecido como bolacha maisena. Veja lá bem, o primeiro ingrediente, farinha de trigo. O segundo, açúcar. Olha só, e o terceiro, gordura vegetal de palma, que é uma gordura super tóxica. Não contente, o quarto ingrediente é xarope de glucose, ou seja, é um nome que está a camuflar. Outra vez, açúcar. Ele achou duas formas de colocar açúcar e a gente nem conhece, não tem a certeza, não sabe o que está a incluir, às vezes, no nosso carrinho de compras. Não contente, olha depois ali do soro do leite e do sal a quantidade de levedantes, emulsionantes, antioxidantes, sulfitos. Reparem que sulfitos é uma palavra que está em negrito, em destaque, que é extremamente tóxico. Eles são obrigados a destacar um agente que ficou comprovado que é cancerígeno e tóxico. Todos esses Zs, E500, E503, E322, E323, E304 e E306 são agentes conservantes tóxicos. Ou seja, eu tenho mais ingredientes tóxicos do que aceitáveis. E eu digo aceitáveis porque estamos a falar de farinha, açúcar e gordura e sal. Nada a desejar. Portanto, dar uma bolachinha a um bebê de colo é um crime, na minha opinião. Ainda mais se tiver no início da dentição. Não é? E vamos aqui dar só mais uma para vocês treinarem. Vamos já olhar lá a tabela, declaração nutricional. Do lado esquerdo da tabela, nós vamos ter lá. Vamos olhar por porção. A porção está a ser considerada aqui 4 bolachas que eu como de cada vez, mais ou menos. Vamos lá. Eu tenho 111 calorias, depois tenho lipídios, que são as gorduras, 2,8, dos quais 1,3 saturados. Estão a ver a diferença? Embaixo, hidratos de carbono, 20 gramas, dos quais 5,8 são açúcares. É isso que a gente tem que estar a ver, tá? Das coisas mais nocivas, ainda tem o mais nocivo. Então, essa é a interpretação que rapidamente vocês já têm outro olhar para quando comprarem as coisas. Atenção que não basta ser vegan, light diet ou coisas que parecem saudáveis. Se tiver conservantes, deixou de ser saudável. O quanto que eu já vi quinoa congelada, falafel, hambúrgueres vegan, cheio de conservantes, ok? Não é saudável, na minha opinião. A gente vai fazer aqui agora uma grande viagem. Quais são os nomes e as coisas que a gente deve evitar mais? Eu chamo de inimigos. São aqueles que eu procuro afastar do meu dia a dia, principalmente que evitar de ser um consumo diário e regular.
e principalmente em crianças e idosos, que é uma população mais sensível, não é? Então, devemos evitar a todo custo alimentos que contenham, vamos chamar os 4 grupos, tá? Eu vou pôr aqui e vocês vão ler junto comigo. Conservantes, esses são os piores. Olha lá que eu pus até a caveirinha do lado, tá? Os conservantes são os mais responsáveis por dores de cabeça, problemas digestivos, alterações na capacidade da gente ter o bem, as nossas hormonas, o nosso metabolismo, além de facilitar doenças degenerativas, acelera o envelhecimento, facilita o cancro entrar na nossa vida. Então veja bem, conservantes também são chamados antioxidantes e levedantes. E os sulfitos são os mais graves, tá? Por isso toda vez que aí os amantes de vinho colocam um copinho de vinho ou mais no corpo, estão a encher o corpo deles de toxina. Fora o álcool, eu tenho as toxinas dos conservantes das bebidas alcoólicas, que são os sulfitos. O segundo grupo mais terrível são os Es. Tudo que tiver a letra E acompanhada de um código, de um número, é extremamente tóxico, tá? É evitar. A gente vai conseguir perceber que estamos ou não estamos a ser manipulados. Se é tóxico, se já saiu um estudo que favorece as doenças, por que a nossa liderança tolera esse tipo de situação? Por que não se proíbem alimentos com componentes tóxicos? Existe aqui uma capacidade de se pensar primeiro no lucro do que na nossa saúde. Tem que ser nós a assumir o comando da nossa alimentação. Tem que ser nós a fazer esse tipo de julgamento e discernimento, tá? Então, conservantes, antioxidantes, levedantes, sulfitos, Es e também às vezes vem com o nome nitritos, ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C. Não se iludam, tá? Um ácido ascórbico feito em laboratório sintético não tem nada a ver com a molécula do limão, dos cítricos. Ela age de completamente diferente no nosso corpo, tanto que há limite, há tolerância. Eu não posso pôr em grande quantidade nos alimentos. Mas a gente nunca vai saber as misturas que a gente está a fazer, as quantidades de edulcorantes, de conservantes que a gente está a ingerir, tá? Segundo grupo, açúcares. Açúcares e edulcorantes são os adoçantes artificiais, tá? Geralmente até mais utilizado pelos diabéticos. Terceiro, as gorduras, tá? Eu tenho que ter menos de 3 gramas por cada 100 gramas do alimento, tá? Principalmente as gorduras saturadas, já conseguiram perceber, já vão aprendendo. E o sal, então são 4, conservantes, açúcares, gorduras e sal, tá? Até aqui é fácil, não é? A gente consegue ter uma boa memorização, certo? Agora vamos esmiuçar um bocadinho certas nomenclaturas disfarçadas, certas manipulações, para vocês ficarem de uma vez por todas lúcidos, esclarecidos. Dos conservantes, antioxidantes, levedantes, já perceberam que se for um E com um número, a gente deve evitar. E que já perceberam que eles dificilmente entram sozinhos, porque uma coisa é dar cor, outra coisa é dar sabor, outra coisa é conservar, tá? Por que é tão importante um E e um conservante? Há bactérias que atacam os alimentos, porque é normal, tudo na Terra tem esse processo, tem um tempo de vida útil e tem forças para crescer e forças para degradar, né? Qualquer alimento, passado um tempo, vai ganhar bactérias, vai embolorar, vai deteriorar, e qualquer coisa viva. Um conservante mata essas bactérias. Aliás, um dos processos mais tóxicos é o botulismo. O botulismo, para vocês terem ideia, uma quantidade grande dessas bactérias fazia uma nova epidemia, podia matar uma quantidade grande de pessoas. Por isso, os conservantes foram criados, tá? Só que com o passar do tempo, os químicos que foram criados para conservar se vieram manifestar intensificadores de doenças. Então, desde a Revolução Industrial, que começaram os enlatados e os alimentos processados, a gente tem aqui
um aumento de mais de 300% do índice de cancro no mundo. Esse passou a ser o nosso normal. E ninguém faz essa chamada de consciência, né? De lá de cima vir uma lei que proíbe que existam alimentos com conservantes que são uma afronta à raça humana. Pronto, já perceberam que eu sou apaixonada pelo assunto, na capacidade de formadora de opinião, de te colocar o que há de melhor para escolheres, para teres a consciência que podes escolher um caminho alternativo e fugir do fluxo, tá? Mas veja só, deixar a língua roxa já é um sinal, é um corante, não é? Uma lata ou um vidro de feijão ficar 3 anos do prazo de validade, vocês acham que ali está ainda algum nutriente? Nem as bactérias querem aquilo, ok? É uma ilusão eu achar que os facilitismos dos enlatados e dos ultraprocessados é algo que deve ser o comum, porque não deve ser o comum. Depois eu me queixo com sintomas e não sei porquê, nem imagino. Daí o meu papel. Então eu vou pôr aqui uma imagem para a gente ler muito rapidinho. Conservantes, antioxidantes, levedantes. Olhem lá, corantes, conservantes, antioxidantes, espessantes, né? Para ficar cremoso, tipo pudim ou gelatina, intensificadores de sabor, edulcorantes. Então, até produtos vegan com sabor a churrasco ou sabor a fumado, atenção, se tiver conservantes, é evitar, tá? Os mais tóxicos, nitratos, sulfitos, galatos, eritrosina, esses são mesmo muito agressivos. E como é que se ainda autoriza tal coisa? Mas vamos ter aqui butil hidroxianisolo e butil hidroxitolueno. Veja lá o final, tolueno é da família dos diluentes. E tudo isso também é incluso em cosmética, produtos de limpeza, tintas, velas, sabonetes. Então, a quantidade ao fim de um dia de conservantes que a gente mete no corpo por falta de informação é severo, tá? Atenção, bandeira vermelha, red flag, acordem, tá? O que a gente tem aqui é responsabilidade por aumento de demência, doenças degenerativas, autismo, tá? Todas as vacinas, os cosméticos e medicamentos têm conservantes, tá? Eu lembro-me de uma situação de uma paciente que trouxe a filha com 8 anos super obstipada. Uma semana não conseguia fazer o cocôzinho. Mas já vinha do médico a tomar um laxante com 2 conservantes, com 8 anos. E eu assim, mãe, em vez de fazer esse laxante com conservantes, vamos fazer o iogurte com a linhaça, né? Vamos fazer aqui esse muffinzinho com trigo sarraceno, com aveia. Eu fui ensinar estratégias culinárias, alimentos curativos que punham o corpo em equilíbrio. E essa é a nossa preguiça. A gente deixou de limpar e de cuidar do corpo e quer, com um comprimido, resolver o assunto. Isso não é saúde. Tá bem? Fica aqui, então, essa alerta, tá? Ficamos, então, esclarecidos o grupo dos conservantes. O segundo grupo são dos açúcares e adoçantes. Atenção, meus amores. Se vocês acham que o açúcar é outra caveira, tóxico, engorda, aumenta as doenças, sim, é para evitar alimentos com alta concentração de açúcar. Mas aquele meio pacotinho que eu coloco no café nunca é preocupação. Ou aquele bolinho todo dia eu como no fim do jantar, é só um bocadinho e vai se acumular. Mas tem aqui uma situação muito importante. O mais agressivo de tudo nesse grupo ainda são os adoçantes artificiais, tá? Aqueles substitutos do açúcar para diabéticos ou para quem quer reduzir as calorias.
tá? Já ficou comprovado que o uso do aspartame é altamente tóxico ao nosso sistema nervoso. Foi ou não foi que temos observado o aumento de demência, de Alzheimer, de Parkinson, de burnout, depressões, ansiedade? Fora as pessoas que fazem desporto e acham que são mega saudáveis porque tomam suplementos com aspartame, whey proteins, shakers, aqueles substitutos de refeição ou até aqueles hidroeletrolíticos que se bebe depois das grandes corridas. Tá atento, não é só cumprir com um papel de encher a barriga ou de suplementar. Eu tenho que ver a qualidade, eu tenho que ver os ingredientes, porque eu posso achar que estou a fazer bem e estar a fazer mais mal do que bem, tá? E fica aqui o convite, quem quiser, se ainda não assististe, ir lá ver o primeiro episódio aqui do nosso podcast, onde eu conto a minha história com o desporto e como é que eu transitei desse caminho de produtos industrializados e uma data de suplementos para uma vida cheia de alimentos ricos em energia vital, e foi algo transformador e revelador que vem consolidar aqui o nosso método NutriQuântica, tá? Mas eu vou pôr a imagem muito rápido, porque em um segundo vocês vão perceber onde é que estão os açúcares nos rótulos. Pondo aqui então a nossa imagem, olha lá. Muitas vezes a gente compra alimentos que a gente nem sabe que tem açúcar, ou nunca imagina, ou até afirma, eu não como açúcar, mas eu encontrei açúcares em fiambres de peru, salsichas, alguns tipos de queijos fatiados, tá? Quanto mais for marca branca ou um produto feito assim em larga escala, sabe? Uma coisa é uma peça de queijo que tem 100 gramas, um queijo de leite cru e etc. Outra coisa é um industrial que sai uma pasta que parece queijo, mas é um processado. Enfim, o açúcar está em tudo, tá? Atenção que eu fiz uma viagem por mais de 20 supermercados diferentes em Portugal e não encontrei com facilidade, inclusive, pães sem açúcares ou sem aditivos. Não encontrei, mesmo nas padarias caseirinhas, vamos dizer assim, tá? Muito bem, olha só como é que se esconde o açúcar. Quando se termina ose. Ose é um açúcar, sacarose, glicose, maltose, frutose, dextrose, sucralose. Tem um aqui que não entrou, que é a maltodextrina, que é uma mistura da maltose com a destrose. Mas os mais nocivos são os adoçantes artificiais, aspartame, ciclamato, sacarina, tá? Isso é toxicidade pura, evitar. Então já aprendemos os conservantes, vamos aprender dos açúcares, quais são os mais saudáveis. Para mim o mel é imbatível, é o único alimento da natureza que não embolora, não estraga, não é atacado por bactérias, tá? É um alimento de alta vibração, também teve o terceiro episódio do podcast em que eu abordei a metafísica do mel, isso foi maravilhoso, tá? Apto a criar antioxidantes, defesas, em 20 minutos, uma colherzinha de mel sobe o nosso sistema imunitário, tá? O segundo colocado de açúcar natural é o maple sugar, portanto é o xarope Dacer, que é apto em pequenas quantidades aos diabéticos, mas é riquíssimo em minerais. Tem manganês, potássio, cálcio, zinco, é uma coisa assim, supra-sumo, tá? O stevia é o melhor substituto para os diabéticos e para quem precisa emagrecer, porque não tem mesmo calorias, muito poucas, e adoça 200 vezes mais que o açúcar, tá? Pode ser aquecido, ele tem assim um leve resíduozinho amargo, muito leve, perfeito para fazer receitas com chocolate, com morango, coisas que tenham um sabor que vá disfarçar, mantém-se ali o açúcar. O sabor do açúcar, o sabor adocicado, certo? O açúcar de coco, para mim, é delicioso. Para fazer bolos, receitas, é o que eu prefiro. Tem baixo índice glicêmico. É ótimo até para gratinar, deixar aquela cobertura caramelizada,
tem várias funções na culinária saudável, o açúcar de coco, tá? As tâmaras são fantásticas. Também falei das tâmaras quando fizemos frutas, vilãs ou heroínas da nossa saúde, o 4º episódio aqui dos nossos podcasts. A tâmara é um alimento de alta vibração, é um alimento mineralizante e deixemos de confundir tudo que é doce à boca ser tóxico ou que dá diabetes ou que é nocivo ao nosso corpo, porque nem tudo que é doce tem o mesmo comportamento e impacto hormonal e até glicêmico, tá? Então as tâmaras têm baixo índice glicêmico, por incrível que pareça, cientificamente já ficou provado que até ajuda os diabéticos a regular a glicose. Então, em vez de pôr um pacote de açúcar ou sumo na boca, se pusermos tâmaras, ele é um autoestabilizador, inclusive do estresse. Devia ser dado nas escolas, que baixa a adrenalina, baixa o cortisol, e é também possível adoçar receitas fazendo a pasta das tâmaras, é um adoçante fantástico. Também pode ser usado geleia de arroz ou de cevada. Esses são os adoçantes mais saudáveis, é o que se devia usar para adoçar a nossa vida, tá? E vou deixar aqui, existem alguns industrializados que são menos tóxicos que o açúcar branco, tá? Mas eu desaconselho tudo que seja industrializado. Como esses são processados, não aconselho, mas ainda são menos agressivos do que o próprio açúcar branco ou que os adoçantes edulcorantes artificiais. A gente vai ter aqui o agave, que por ser pasteurizado já perdeu a sua vida, e os polióis. O poliol é o que termina em ol, sorbitol, xilitol, eritrol. Ele pode ser desaconselhado a quem tem problemas intestinais, mas praticamente não tem calorias. Em algumas preparações pode ser interessante. Sempre que a gente puder dar prioridade à fruta, ao mel, ao xarope de ácer, às tâmaras, tá? Alimentos com energia vital e vivos. Então, aprendemos os conservantes, aprendemos aqui os adoçantes saudáveis e os tóxicos, como substituir o açúcar. Vamos agora ao sal. O sal é muito fácil. Tudo que tiver final sódio tem sal. Ou seja, eu não vejo a palavra sal, mas se eu ver algo que termine em sódio, vai ser indício que eu tenho ali uma quantidade grande de sal. E pode acontecer de ter dois diferentes, mas que os dois resultam em sal, tá? Eu vou pôr aqui o nosso PowerPoint rápido para vocês verem, ó. Cloreto de sódio, bisulfato de sódio, fosfato de sódio, hidróxido de sódio, propionato de sódio, bicarbonato de sódio. Os mais graves são esses dois do final. Glutamato monossódico geralmente está disponível em aquelas sopas instantâneas em pó, ou aquelas massas que é noodles, né, que é só por água, e tem aqueles pacotinhos com tempero, e muito tóxico também os temperos prontos, tipo caldo quinoa, tá? Eu ensino a fazer caldo de legumes caseiro, dá para congelar, e a gente tem ali um caldo de legumes com gengibre, com cúrcuma, com aipo, com cenoura, com abóbora, com alho, com cebola, com ervas aromáticas, e dá para congelar, e a gente, cada vez que os usa, amplifica os nutrientes. É uma coisa fantástica, e temos aqui como tirar essa via. Faço aqui uma observação, que eu devo no futuro fazer um podcast só sobre o sal, porque há muita polêmica na qualidade do sal, e volto nessa temática mais para frente, aguardem, ok? Para a gente falar qual que é de fato o melhor sal. E para terminar, falamos dos conservantes, falamos dos açúcares, falamos do sal, gorduras. As gorduras mais tóxicas, já tinha dito há bocado, que são as saturadas. Essa saturada tá de braço cruzado, não interage com o corpo, ela entra, ela não tem como ajudar ninguém, porque já tem coisas na mão, tá saturada. Então ela vai atrapalhar, ela vai entupir, são as mais tóxicas, tá? As boas são poliinsaturadas ou insaturadas. Tem o braço aberto, vai dar a mão às nossas células, vai lubrificar, vai carregar vitaminas, são úteis, tá? Então eu vou pôr aqui um alimento que 50% da gordura que ele traz é saturada, é nocivo, tá?
Então, os mais agressivos óleos são os transgênicos. A gente vai falar ali soja, milho e canola, tá? São os transgênicos, são tóxicos. Eu não recomendo de todo fazer frituras, principalmente se for com esses óleos tóxicos. O óleo tóxico ainda vai saturar quando aquecido. Ele por si só já é tóxico, aquecido acelera ainda mais a saturação, vem aquele cheiro típico e nocivo do sabor da fritura, ou seja, o início do cheiro da fritura até é agradável e depois já é aquele cheiro a ranço. Então, comer a filhós nas festas, fazer os panados, fazer ali os fritos, batata fritas, salgadinhos fritos, é das piores coisas que a gente pode fazer para nossa saúde, tá? O segundo é o óleo de palma, usado principalmente como conservante, porque vai deixar as preparações industrializadas mais rígidas, mais crocantes, também conhecido como óleo de dendê, muito famoso na Bahia. Mas se eu estiver na Bahia ou em algumas zonas do norte do Brasil ou em algumas zonas da África e tiver um biológico prensado a frio, que eu tenho a garantia dessa procedência, ele vai ser benéfico. Mas isso é 1%. A grande maioria, além de ser muito pouco ecológico, porque há uma devastação das florestas onde se planta o óleo, a palma, né? Ele vai ser hidrogenado, ele vai ser nocivo, é a sua grande maioria, tá? Quando eu estiver a ler os ingredientes, vou ter a noção que é uma coisa que eu desaconselho. E uma manipulação gigante do planeta é o óleo de canola, ou também conhecido como óleo de colza. Então veja bem, a colza é uma planta brássica da família da mostarda e tão tóxica que gerou um gás que foi usado na Primeira Guerra Mundial, letal. E eles tiraram essa toxicidade, modificando a semente para fazer um óleo que foi uma invenção canadense. Tudo que é transgênico é como se eu não tivesse na minha programação como lidar com ele. É uma molécula que não interage com o nosso corpo, podendo até gerar consequências de estagnação hepática, favorecendo diversas doenças, tá? Não aconselho, é das piores vibrações que tem em termos energéticos, são os alimentos com essa modificação genética, tá? Para teres ideia, o óleo de canola, de colza, é ainda hoje usado na produção de sabonetes, velas, tintas, lubrificantes e é um veneno poderoso para pragas em plantas. Portanto, imagina colocar dentro do nosso corpo, tá? Em compensação, temos as gorduras saudáveis, tá? São as insaturadas ou poliinsaturadas. O azeite de oliva, a gente sabe que é benéfico, apesar de eu achar que a gente não deve comer a bruta, nem abusar, mas ele é mais benéfico cru, tá? Para fazer algum tipo de fogado, grelhado, assado, o óleo de coco ainda é a melhor alternativa, tá? Há alguns outros óleos vegetais igualmente benéficos, não tão aptos às frituras, mas que se pode usar em alguns salteados, como óleo de abacate, girassol, sésamo. E eu não utilizo, porque eu opto pelos alimentos não de origem animal, apesar de eu usar o mel, é a minha exceção. De facto, o mel é uma abordagem nutricional exclusiva, como nenhum outro alimento consegue tê-lo em consideração. Mas uma alternativa é a manteiga ghee, que é uma manteiga estratificada e que é mais benéfica do que a manteiga diretamente sem essa estratificação, tá? É de vaca e por isso eu, por ser amiga das vaquinhas e não querer incentivar indústrias que usam os animais dessa forma, não aconselho
ou melhor, opto pessoalmente por não usar e não coloco nas minhas receitas, mas é uma opção para quem quiser fazer uma transição, tá? Então, esse foi o caminho para o principal e para essa percepção de finalmente saber ler um rótulo. Passamos pelos básicos, passamos pelos 4 terríveis aqui, né? Os conservantes, os açúcares, as gorduras e o sal. Então, já estás apto a ir ao supermercado e fazer muito melhores escolhas, tá? Mas que fique aqui muito bem claro que, na minha opinião, quanto menos alimentos industrializados e processados a gente inclui na nossa vida, melhor, tá? Existe muito mais do que só os macronutrientes. Eu já tenho explicado que o fator energético de cada alimento é mais importante do que os macronutrientes. Um alimento sem vibração ou fazer uma dieta maioritariamente de produtos processados industrializados vai ser nocivo, vai intensificar a degradação do corpo e até nos afastar de uma consciência, de uma paz, de uma comunicação assertiva, de um mindset estruturado, de sermos pessoas humanas e racionais. Eu vou te deixar aqui também algumas estatísticas, prometo que são rápidas, mas é para aquela pessoa que quer um respaldo científico, que é mais pragmática, é sempre útil a gente trazer. E esses dados são desse ano, novas atualizações. Vejam só, o consumo dos alimentos processados industrializados hoje aumenta risco de obesidade, diabetes, hipertensão, alta gordura no sangue, triglicerídeos, colesterol, mau colesterol e problemas do coração, fígado gordo, mais 15% risco de morte acelerada precoce, infertilidade, principalmente no homem. Mas como disse e reforço, sem mencionar as influências nas tomadas de decisão, na influência no comportamento social, no raciocínio lógico, nos níveis elevados de consciência. Tu que estás aqui agora, que ouviu até agora, parabéns. Eu acho que as energias se reconhecem. Mas eu concluo aqui com o seguinte: teu corpo, tuas escolhas e as tuas consequências. E para completar essa informação tão relevante, quero que assistas 1 minuto, uma informação extremamente relevante na formação da tua opinião em relação aos alimentos. This morning, a new potential state law in Texas could change the way Americans eat snack foods nationwide, requiring a warning label on many popular food and drinks, reading not recommended for human consumption. It's targeting products using ingredients like bleached flour, food dyes, sweeteners, oils, and preservatives. Those are legal and common in many processed foods in the U.S., but some have faced regulation in other countries. According to USA Today, the proposed rules could impact a wide range of processed foods and drinks, from Doritos to snacks like Twinkies, Ruffles, and M&Ms, to breakfast cereal, to drinks like Gatorade and Mountain Dew. Do the do. If the legislation is signed by Governor Greg Abbott, Texas would become one of the first states to require the labels, potentially reshaping national food industry standards. The bill would mark a victory for HHS Secretary Robert F. Kennedy Jr. and his Make America Healthy Again movement. Kennedy testifying last month, saying that processed foods are a potential health danger for consumers. The food industry really is not profiting from keeping us all sick, but it is keeping us sick. É impressionante um país como o Texas, com um certo conservadorismo, já conseguir ter pessoas, líderes que vão formar leis, que vão formar opinião de qualidade. Para mim, isso é o futuro. É um exemplo que, oxalá, que seja repetido em mais países, em mais localidades. Nós temos a capacidade de sermos nós, formadores de opinião, e de uma vez por todas decidir de forma consciente, julgar aquilo que é de facto essencial, a nossa evolução. Esse é um processo fantástico. Abram os olhos, sejam coerentes nas vossas escolhas,
aquilo que eu colocar no meu corpo vai influenciar diretamente o meu comportamento e as minhas atitudes perante a vida, tá? Mas eu quero terminar com soluções. Vou colocar aqui como fazer essa transição, por onde começar, tá? Claro que é ideal personalizar e que para cada pessoa pode-se colocar o caminho da limpeza, o caminho da irrigação, o caminho até de aprender a germinação e etc. Mas para tu que estás aí hoje, ficou sensibilizado, queres começar já essa transição, eu quis trazer soluções simples, mas porém já pontualmente eficazes. Vamos colocar aqui, o primeiro passo é até agora o que a gente falou, como ler os rótulos, o que evitar e o que priorizar. Agora vou colocar aqui, descascar mais e desembalar menos. Quanto menos alimentos processados, melhor. Olha só, 4 argumentos. Alimentos ricos em energia vital, só eles é que têm antioxidantes capazes de retardar o meu envelhecimento, dar o meu potencial de performance. Nós necessitamos de alimentos ricos em alta frequência. É que isso nunca foi dito nem falado. Por isso é que a nutrição quântica tem vindo a desbravar um terreno. É que nunca se considerou o potencial energético vibracional da água coloidal, desses íons, como um fator decisivo para a nossa evolução, para a nossa consciência. Tá? O aumento dos processados aumenta o risco de todas as doenças. Acabamos de ver. Manipulação para o aumento do lucro e nada em conexão com a natureza. Por quê? Vou comer mais plástico, vou ser arrogante, não vou ter uma conexão com a Mãe Terra. Vejam bem, se eu pegar um iogurte, quanto tempo eu levo para beber um iogurte? Olha que arrogância da nossa parte. Uma coisa que não vai durar 2 minutos na minha mão, vai ficar 200 anos no planeta. E toda vez que eu compro, eu gero essa... é um voto, né? Eu incentivo essa indústria a partir do momento em que eu comprei, que eu consumi. Se nós deixarmos de consumir, a indústria tem que se adaptar. A indústria, um exemplo é a indústria leiteira em Portugal. As grandes marcas já têm leites vegetais. Por quê? Porque cada vez mais pessoas bebem menos leite. Então, vaca, não é? Portanto, esse é um ponto. É uma transição, trocar para um vegetal. E depois o outro caminho é aprender a fazer caseiro, para eu não gerar uma embalagem Tetra Pak. Eu saber a procedência da semente, eu interagir, eu pôr a minha energia, a minha vibração e fazer o meu leite. Essa é a proposta NutriQuântica. Mas, comece por aqui. Vamos lá ver. Avalie. Primeiro passo, avaliar quais são os alimentos que identificas na tua vida hoje que são frequentes e que são processados. Começa a olhar, começa a ler os rótulos, começa a aprender. Vamos pôr em ação, vamos pôr em prática, tá? Defina quais alimentos quer substituir primeiro. Vamos fazer gradualmente a aprendizagem para novas rotinas. Avalia, define e escolhe. Eu vou escolher novos locais de consumo, vou mais à feira, vou aos mercados de rua, vou falar com o vizinho, vou conseguir ter acesso a alimentos com menos passagem no processo industrial, menos químico, menos criado ali o padrão, né? No entanto, vão perceber que cada dia é uma gotinha. Sermos nós aquilo que a gente acredita que é bonito no mundo. O exemplo, né? A atitude. Passado um ano, quantas coisas novas a gente introduziu e quantas deixaram de fazer parte. Eu vos garanto que sai muito mais barato eu comprar 5 quilos de laranja e todos os dias fazer em casa do que eu comprar 5 embalagenzinhas com o sumo já pronto, fora a palhinha. Fora que o Tetra Pak tem uma base de alumínio, ou seja, a gente não pensa que além do alumínio, o plástico e mais uma série de outros conservantes estão a entrar no meu corpo com frequência, tá? Um caminho de escolha. Agora já não posso comer isso. Não, eu escolho antes fazer isso porque é melhor para mim, vai me fazer melhor, vai me dar mais saúde, é melhor para o meu ambiente. E lembrem,
A forma com que eu cuido de mim é a forma com que a Terra me vai cuidar. Portanto, quem é arrogante e não pensa no planeta, tem sempre como reflexo na vida pessoas abusivas ou situações que parece que é uma areia movediça. Tudo começa quando começas a olhar para ti e a sentir essa maravilha. E eu vou pôr aqui, para a gente concluir, um guia rápido de substituição para ir do processado ao vivo. Eu trouxe aqui 6 exemplos, prometo que vai valer a pena. Para quem quer começar, vai ser uma boa, um bom pontapé, um bom início, tá? Refrigerantes, tipo Coca-Cola, sumos empacotados, industrializados ou até gasosos, coisas de caixinha, bebidas até o leite, o cal, o todinho. A gente pode fazer águas aromatizadas. Deixar a água a noite toda com argolas de limão, folhas de hortelã ou laranja, um pau de canela, lascas de gengibre. De manhã coar essa água aromatizada, é muito mais fácil beber água assim. Posso aprender a fazer uma kombucha caseira, porque fica igual um refrigerante, tem gás, para quem gosta, e dá para saborizar, fazer sabor morango, fazer sabor laranja, abacaxi, hortelã. É um hobby e é uma coisa viva, cheia de probióticos, já vou encher de bactérias os meus intestinos. Para quem tem acesso à água de coco, fazer sumos caseiros, eu tenho vários cook shows, receitas que eu faço ao vivo, sumos. Eu ensino, incentivo, uma slow juicer é uma ferramenta de saúde, na minha opinião. Isso é uma hidratação real, probióticos naturais e minerais. Outra substituição, bolachas recheadas, Oreo, waffles, doces, snacks, umbilical e donuts, etc. O snack de eleição, que toda a gente devia provar e isso devia dar até nas escolas, são as tâmaras. As tâmaras, já falei há bocado, e aqui deixo a minha paixão, recheadas com morango. É ouro sobre azul. Também dá para pôr ali dentro um pedacinho de maçã, ou noz, ou uma castanha do Pará. Esse é um snack delicioso. Olha, dá para levar para um piquenique, dá para levar para a praia, dá para levar para o trabalho, dá para levar no carro. É fácil de fazer e muito nutritivo. Apoia as suprarrenais, reduz o estresse, a adrenalina, é mineralizante e é doce. Naturalmente doce. Um doce que até apoia o cérebro, já viram? Tá? Eu vou deixar aqui várias ideias, trocar os cereais açucarados, sucrilhos, choca-pique por granola caseira, que eu dou a receita. Dá para fazer também só as sementes com fruta picada, mel cru, tá? É uma energia limpa, cheia de água coloidal, cheia de fibras, colorido com os antioxidantes, embutidos tipo salsicha, fiambre, queijos, cachorros quentes, sandes. Posso fazer o patê de grão, que é o hummus, que é uma delícia, dá para congelar, dá para fazer com azeitona, com manjericão, nunca fica igual. Dá para fazer guacamole, tá? E vou fazer um convite. Quem tiver a chegar aqui agora ou ainda é novo nos nossos encontros, clica no meu Linktree, que é um link integrado, ou manda mensagem, que logo vai abrir lá, baixe o meu PDF gratuito. Esse PDF tem as minhas receitas favoritas e tem o iogurte de linhaça, que é um iogurte com ômega 3, com fruta verdadeira. Vocês já imaginaram um iogurte que tem 1% de fruta e aroma? Ou seja, aroma é o cheiro da fruta artificial, não é a fruta verdadeira. Fora a vacina, né? Fora a ração transgênica que a vaca comeu, fora o mal que foi a vaca, ou seja, um iogurte é uma arrogância no momento atual do universo. É um absurdo. E o iogurte de linhaça sai mais barato, mais nutritivo e com fruta verdadeira, antioxidantes. E tu escolhes, quero fazer de morango, quero fazer de manga, quero fazer de pêssego, quero fazer de papaya, quero fazer de mirtilos, framboesas. É um iogurte facílimo de fazer, barato e super acessível e que dura 3 dias no frigorífico. Portanto, fica aqui o convite, tá? Entrarem aí no blog da NutriQuântica, no meu Linktree, acompanhar as minhas receitas, tornar a tua vida mais saudável, mais livre de alimentos industrializados. É um chamado tão importante
Vocês nem imaginam como eu gostaria que essa masterclass, esse episódio chegasse a mais pessoas e conscientizasse que nós estamos a ser manipulados, tá? Eu fui fazer férias e fiquei chocada com o volume de alimentos industrializados que as pessoas dão às crianças. É batata frita do pacote, é suquinhos com embalagem e palhinha, é bolachas, é cachorros. A gente tem tanta fruta, né? Nós levávamos uvas, levávamos melancia picada, melão picado, levávamos tâmaras recheadas, frutos secos para picar, pistachos, cajus. Tínhamos ali a castanha do Pará, fazia muffins com mirtilos e farinha de trigo sarraceno, fazíamos pão de sementes, fazia hummus com palitinho de cenoura, pepino, tanta coisa que dá para fazer. Sumos, 1 litro de sumo de melancia, uma coisa deliciosa de se beber num dia de verão, no fresco. É uma questão de começar, tá? Uma mudança é melhor que nenhuma, feito é melhor que perfeito. Eu sou Camila Cardoso e faço esse chamado. Abandone hoje mesmo os alimentos ricos em conservantes, ricos em açúcares e cheios de capacidade de tirar o teu potencial de seres quem tu és. É uma questão de amor, né? Não é usar a dor. Ai, agora eu não posso comer isso. Eu escolho fazer isso. Eu tenho consciência que isso vai fazer bem para mim. Isso é uma decisão elevada. É algo como eu domino-me. Eu sou capaz de fazer melhor por mim. Eu quero ser um ser humano melhor. É uma decisão de alta, elevada gama moral. Eu sei que é aí que a gente vai encontrar um ser, inclusive, mais conectado com o divino, mais conectado com a nossa missão aqui na Terra. Porque só limpos, nutridos, é que somos capazes de ver o divino em tudo. De ver o quão linda é a vida, o quão é possível termos uma integração de cosmos e de terra, porque estamos entre os dois. Nós somos muito mais do que aquilo que se vê. Não se iludam. Faça por ti. Começa hoje mesmo a tua transformação. É o meu chamado, é o meu convite. Um beijinho muito grande. Obrigada por teres ficado até aqui. E parabéns se ouviste até esse final. É porque estás com esse compromisso de fazer o teu processo. Eu acredito em ti. E eu acredito que juntos possamos fazer um mundo melhor, mais rico em saúde, em consciência, em discernimento e em integração. Um beijinho muito, muito grande. Mais saúde, viva! Até a próxima!